Publicast, eu sou a Vitória e o nosso convidado de hoje é muito especial, o professor Edson Correia. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber aqui na bancada do Publicast. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito contente, muito lisonjeado e é sempre um prazer estar contribuindo aqui com as atividades do curso, não é? E com esses laboratórios interessantíssimos aqui da Belas Artes. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, tenho certeza que o nosso papo vai ser muito legal e muito enriquecedor. Professor, a gente vai falar sobre a linguagem, o poder e a responsabilidade da comunicação. Você que é professor aqui na Belas Artes há tantos anos, fala tanto sobre redação, sobre a responsabilidade que os publicitários, né, que os profissionais da comunicação no geral têm na linguagem. E vamos falar sobre isso, um tema super importante e super legal de trazer aqui também. Bacana, bacana. E hoje, na sua opinião, qual que é o papel, né, da linguagem na construção do poder dentro da sociedade contemporânea? Olha, a linguagem, né, eu como profissional da linguagem, como profissional da comunicação, assim como vocês todos, né, como todos nós aqui no nosso curso, a linguagem é fundamental, porque é por meio da linguagem que nós manifestamos os nossos pensamentos, que nós representamos as nossas ideologias, as nossas convicções. Então, quer dizer, não existe comunicação sem linguagem. Isso é um pressuposto aí essencial. E nós nunca podemos nos esquecer de que linguagem não é só texto verbal. A linguagem não é só a fala e a escrita. A linguagem é tudo aquilo que comunica alguma coisa de alguma forma, tudo aquilo que pode ser lido. Então, uma roupa é linguagem, uma expressão facial é linguagem, uma cor é linguagem, não é? E aí, principalmente, quando a gente fala no texto publicitário, né, tudo é linguagem. Até a tipografia, né, das letras lá é linguagem, a fotografia, a imagem que está lá é linguagem, tudo é linguagem. Então, é fundamental, não existe, né, comunicação sem linguagem, e é por meio da linguagem que os grupos, né, e aí principalmente os grupos que são chamados de grupos dominantes, que vão lá perpetuar as suas ideologias, que vão manter, inclusive, o poder, não é? Então, aí, quando a gente pensa, por exemplo, na linguagem publicitária, a forma como o texto está organizado, a forma como o texto está disposto, a estrutura dos títulos, a estrutura dos slogans, isso não é por acaso, não é? Tudo é construído, tudo é pensado, é desenvolvido, não é? Para atingir propósitos muito específicos. Então, daí, né, que a linguagem é fundamental, é primordial. Com certeza. E a gente não precisa nem ir muito tão longe, né, em questão de só profissionais da comunicação, mas nós, como pessoas que consumimos publicidade e tal, a importância e como aquilo toca na gente, como o texto, a maneira como você falou, como o texto é organizado, as palavras que são utilizadas são importantes para, às vezes são de uma maneira boa e às vezes acaba indo para um lado que não é tanto esperado, né? E a sua colocação é muito interessante nesse sentido, sabe por quê? Principalmente num país como o nosso, onde a escolaridade é tão ruim, né? Onde os letramentos de uma maneira geral, né, são tão fracos, né? O consumidor, que é o cara, né, para quem nós fazemos a publicidade, ele recebe aquela publicidade, mas ele não faz ideia, né, de todas as intenções, de tudo aquilo que está no subtexto. Olha, eu não estou falando mal do texto publicitário, tá? Não, claro. Como gênero textual, todos os textos têm as suas especificidades e não tem nada de errado nisso, né? Agora, eu acho só uma pena que a população, né, o cidadão médio, ele não consiga, por exemplo, perceber os pormenores, o detalhe, né, que está, por exemplo, por trás de um texto publicitário, da mesma forma que ele não percebe o que está por trás de um texto jornalístico, né, dos discursos de uma maneira geral, do texto político, por exemplo, discurso político, por exemplo, né? Enfim, e é como você falou, né, o cidadão lá, ele às vezes não percebe, e a gente precisava, né, ensinar mais isso nas escolas para
a gente apropriar mesmo, né, o consumidor de tudo isso. E eu não estou falando aqui de escola de ensino superior, de curso de publicidade, não. Eu estou falando da educação básica, né, lá do ensino fundamental e do ensino médio. Com certeza. E é muito importante a gente também pensar, né, por uma outra visão, que com essa questão, com esse avanço da inteligência artificial, a gente tem lido cada vez menos, isso também dificulta a interpretação. Mesmo uma pessoa que teve acesso a uma educação ali básica de maior qualidade, né, como você falou, hoje no Brasil é algo muito ruim, muito triste, é um cenário muito ruim que a gente vive, mas pensando por esse lado, de mesmo quem tem acesso, às vezes com essas questões, essas facilidades, a gente perde essa percepção, né? A gente perde essa questão de conseguir interpretar. Totalmente. Até porque isso tudo é um reflexo também do tempo que nós estamos vivendo, né? A gente está vivendo o tempo da emergência. É o tempo em que as coisas duram pouco, é o tempo em que o tempo não dura. Então a gente procura sempre facilitar a nossa vida. E a inteligência artificial, ela vem para o bem, e eu acredito que ela vem muito mais para o bem, mas ela também vem aí um pouquinho para o mal, né? Porque ela vai nos acostumando. Mas eu sempre acredito que, mesmo que as coisas tenham uma parcela negativa, é a parcela positiva que sempre vai preponderar. Então, a inteligência artificial, a gente ainda está descobrindo a inteligência artificial, e ela vai, né, prestar ainda excelentes serviços para nós. Não vamos ter medo. Com certeza. E se a gente pensar um pouco por esse lado, né, da questão do poder, da linguagem, como que a gente faz para diferenciar uma comunicação que está ultrapassando aqueles limites éticos, para que, né, aquela campanha que a gente falou, às vezes pode repercutir de uma boa maneira, mas às vezes nem tanto. Então, existem dois polos aí, né? Existe que é um dos polos, que é de quem produz essa comunicação, muitas vezes não, algumas vezes antiética, não é? O profissional de comunicação, o profissional de publicidade, ele tem que conhecer, por exemplo, as regras, né, do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, ele tem que conhecer o Código de Ética, ele tem que conhecer a legislação do país. Mas, sobretudo, ele tem que conhecer o ser humano que existe dentro de cada consumidor. Então, ele também tem, porque antes dele ser um profissional de comunicação, ele é um ser social. Sim. Ele é um ser que tem valores morais, né? Que tem uma ética, né? E é uma ética não só profissional, é uma ética social. Então, ele tem que quando for produzir as suas campanhas, as suas peças publicitárias, ele tem que pensar, né, em quais efeitos que isso pode gerar, né, lá no consumidor. Então, primeiro parte de uma responsabilidade do profissional. Por isso que eu acho muito importante, né, que todo mundo conheça o Código de Ética, que conheça o Código do CONAR, né, o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, que conheça de humanidade, conheça de pessoas. Porque não é só vender ou fazer a população desejar. A gente tem que entender que essa população, ela recebe essa comunicação publicitária de uma maneira assim tão absurda que ele nem percebe, né? A gente vê hoje, por exemplo, nas novelas, aquela tal da propaganda orgânica, não é? O espectador, ele está lá tão envolvido com a história daquela personagem que ele gosta, e ele muitas vezes ele nem percebe que ele está sendo bombardeado por publicidade. E aí eu acho que esse excesso, por exemplo, ele acaba sendo antiético, né? Não está previsto, mas isso aí eu acho que é uma falta de respeito. Antigamente não tinha essa questão, né, de muita propaganda em novelas. Não tinha. Isso é um fenômeno, eu acho que, sei lá, deve ter uns 10 anos. Porque antigamente a publicidade, né, o merchan, né, quando ele aparecia, por exemplo, aparecia lá uma garrafa de Coca-Cola, o rótulo aparecia coberto, né? Não tinha tanto. Isso é de uns tempos para cá, sei lá, acho que uns 10 anos, talvez, né, que tem se intensificado. E agora tem se intensificado cada vez mais. Está ficando excessivo, né? Acaba ficando cansativo, né? Então, a gente sabe que
é a publicidade quem mantém os meios de comunicação, né? Sem a grana da publicidade, muita coisa não aconteceria nos meios de comunicação. Mas tem que ter um bom senso aí, né? A gente não pode extrapolar os limites do entretenimento com o consumo, porque também a questão do consumo, o consumo responsável, é um dos preceitos também dessa nova ordem mundial, né? O mundo sustentável é o mundo do consumo consciente. Então, se a gente fica, né, inclusive no entretenimento, explorando esse consumo exacerbado, né, a gente está contribuindo exatamente para que o mundo lá na frente não seja um mundo sustentável. Então, eu acho que a gente precisaria, inclusive, nessa questão dessa ética, nessa questão dessa consciência, promover também o consumo, mas o consumo sustentável. Saber o dosar, consumo, né? Exato. E pensando, né, na publicidade, que muitas vezes trabalha ali com persuasão e tal, como que a gente faz, né, para identificar o limite entre uma persuasão, texto ali de publicitário realmente, ou uma questão de uma manipulação que já parte para esse lado de estamos perdendo a ética e passando do limite, né? Então, na verdade, quando a persuasão, né, ela se faz por meio da manipulação, não existe, né? Então, quando você está persuadindo alguém, você está manipulando. E a questão aí, de novo, é essa palavra que você usou agora há pouco, que é saber dosar, não é? Então, claro, o discurso publicitário, ele, né, a palavra-chave do discurso publicitário é persuasão. Então, vamos persuadir, né? Melhor ainda se a gente convencer, tal. E tem, claro, tem muitas marcas, né, muitas agências que estão extrapolando e qual é o limite, né? O limite é quando você cai. Você extrapola, por exemplo, o limite daquilo que é considerado propaganda enganosa ou propaganda abusiva, não é? Então, daí, novamente, né, o profissional de propaganda, ele tem que saber qual é esse limite entre a propaganda enganosa e abusiva, né? Ou abusiva, e a propaganda ética, a propaganda exatamente, que ela. Porque ser persuasivo não tem nada de errado. A persuasão faz parte da retórica, a persuasão está dentro dos discursos e está tudo bem, né? Neste momento, de certa forma, eu estou tentando te persuadir, eu preciso que você acredite em mim. Né? Então, as práticas discursivas, essas conversas que a gente tem, elas são levadas também por persuasão. Isso é claro, né? Então, a persuasão não é um privilégio do texto publicitário. É que o texto publicitário, ele, né, como eu sempre falo nas aulas, o texto publicitário, ele vende, além do produto, ele vende também uma sensação de exclusão. Porque o consumidor, quando ele não pode comprar, quando ele deseja, mas jamais vai ter, ele é excluído também socialmente, né? E dependendo de como esse texto publicitário é produzido, ele pode gerar, assim, muitos transtornos, né? A gente tem aquela propaganda célebre, né, do molequinho que ficava assim, eu tenho, você não tem. Sim. Gente, aquilo é um horror, né? Aquilo é um horror. E lá na década de 1980, 1990, quando isso foi produzido, era ok. Hoje em dia, já não é mais. Acho que nenhum publicitário consciente faria uma propaganda daquela. Consciente. Mas de vez em quando... Mas a gente vê que de vez em quando, né, aparecem aí algumas aberrações. Mas, né, o que eu acho muito bacana também? A sociedade, em geral, ela está muito mais consciente, né? Então, quando a sociedade vê uma coisa, uma propaganda assim que está muito fora do tom, ela vai e reclama. As redes sociais têm cumprido bastante esse papel, né? Nós tivemos, muito recentemente, a tal da propaganda do... Pode falar de marca? Pode, né? Da tal da propaganda do Burger King com o Kid Bengala, não é? Que a propaganda, ela ficou, né, a campanha ficou menos de 24 horas no ar, né?
foi derrubada pela reclamação da população, porque aquilo repercutiu horrivelmente nas redes sociais. Sim. Quando, né, o CONAR foi fazer uma avaliação daquilo, o CONAR mesmo concluiu, olha, né, tem coisa que a gente não consegue necessariamente avaliar, mas se for uma coisa que fira as regras do CONAR, cabe ao CONAR avaliar, mas existem coisas que nem precisa saber se é o CONAR quem proíbe. A própria sociedade hoje se manifesta. E foi o que aconteceu. Antes, né, em menos de 24 horas, o negócio já estava fora do ar. Uhum. Né? Então, eu acho muito válida então, esse papel, por exemplo, das redes sociais e da população mais consciente dentro da rede social. Nem tudo vem pro mal, as pessoas às vezes acabam colocando até que a gente falou da inteligência artificial, né? A gente acaba colocando como um vilão, mas é lógico que em seus lados ruins, até como você comentou dessa questão de dessa comparação das pessoas que eu quero algo, desejo algo e não posso ter. Isso gera muitos transtornos. Isso. A gente vem vivendo uma era de muitos transtornos, né, em questões psicológicas. Mas também tem o seu lado positivo, Sim. o seu lado que ajuda e também faz com que a gente cumpra. Lógico que também, nesse ponto aí, as pessoas acabam, às vezes, ferindo um pouco dos, né, dos direitos humanos. Então, mas é por isso que é como a gente falou lá, né, agora há pouco, né? Essas transformações todas, nós temos uma tendência, assim, meio apocalíptica, catastrófica, aquela coisa saudosista, assim, o mundo antigamente era bem melhor, as pessoas... Uhum. Não, gente, o mundo melhor é o mundo de hoje, não tem jeito, tá? Com essa tecnologia toda, essa expectativa de vida, essa modernidade, não se compara com o que tinha lá atrás, né? Mas a gente tem uma tendência a ser saudosista e também fatalista, né? Mas a gente não pode ser tão fatalista assim. As coisas vêm para o bem. Então, as redes sociais, porque a população jovem hoje é alienada, é isso e aquilo. Não, gente, a população jovem vive o tempo dela. Né? Nasceram dentro da internet, nasceram, né, praticamente dentro das redes sociais. E isso é muito positivo. Né? E a gente vê como positivo mesmo. Vocês, né, que são jovens, vocês conseguem manipular? Não, vocês conseguem, a palavra manipulação foi usada. Vocês conseguem manusear, né, um dispositivo móvel, um celular pequenininho, vocês ficam com várias redes sociais abertas ao mesmo tempo. Tal, e vocês estão aí fazendo o mundo se mover dentro dessa realidade. Então, isso é muito bom. Então, nem tudo aquilo que as pessoas dizem que é ruim é de fato ruim. E eu acho que a maioria é coisa boa. Tem que saber dosar. Exato. Acho que a palavra-chave hoje aqui é dose. Né? Com certeza. E no contexto atual, né, se a gente for falar de formatos de textos e questão de norma padrão, se isso é certo seguir ou não, você acha que as marcas elas devem priorizar, né, a norma padrão da linguagem ou se adequar àquele público com que ela fala? Olha, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? Eu acho que esse é a grande dificuldade. Eu acho que é a grande dificuldade do profissional de comunicação. E aí, olha, em todas as áreas da comunicação, encontrar o equilíbrio, encontrar o meio termo. Né? O próprio CONAR, ele determina que o profissional de comunicação, por exemplo, ele é responsável ele é um guardião da língua, não tem jeito. Sim. Né? Não tem jeito. Mas a publicidade também, ela não pode estar muito presa à norma culta, né? Porque a norma existe, né? Porque também a gente tem que repensar esse conceito de norma culta, né? Então, existe uma língua falada e uma língua escrita. Então, são duas modalidades e a gente não pode ignorar a existência dessas duas modalidades. O texto publicitário é um texto, principalmente o texto das propagandas audiovisuais, muitas OHs, né? É um texto que está, se nós fôssemos fazer uma escala, ele estaria muito mais perto da língua falada do que da língua escrita. E na língua falada, nós cometemos alguns pecadilhos linguísticos, assim, né? Então, a gente corrompe uma regrinha aqui, a gente faz uma concordânciazinha errada ali, e está tudo bem, né?
E aí, então, e eis aqui a grande dificuldade do publicitário. Qual é esse meio termo, né? Ele não pode estar muito próximo, muito preso, né, àquela norma culta, castiça, aquela coisa da gramática, mas ele também não pode estar muito próximo, muito no resto do chão, assim, muito, né, da língua falada. Porque também o consumidor, se ele começa a perceber que aquela propaganda é mal feita, não tem um cuidado todo com a linguagem, ele também vai rejeitar aquilo. Claro. Né? Porque ninguém gosta de se ver representado por um texto. E as pessoas, elas podem até não conhecer as regras da gramática, mas elas conseguem reconhecer o que é um bom texto e o que não é um bom texto. Então, a própria população rejeita aquilo, né? Então, eu acho que aqui é o grande lance do publicitário, encontrar o meio termo, né? Uma linguagem que seja acessível a todos, né? Porque falar bem não é falar difícil. Falar bem não é conhecer palavras que as pessoas não conhecem. Vocês viram recentemente o caso daquele aluno que foi reprovado no vestibular porque ele escreveu uma redação com um português assim extremamente formal, com palavras desconhecidas, e ele foi reprovado. Caramba. E o cara foi lá e ele contestou, né? Foi no Enem, aliás, né? Ele contestou a nota, falou assim, imagina, né? O meu texto está tão bem escrito. Não, ele usava palavras difíceis, mas o texto dele era incompreensível. Quer dizer, a função básica da comunicação ele não cumpriu. Então, conhecer palavras difíceis, né? Que nem as pessoas vão fazer redação, odiernamente, né? Gente, destarte, pelo amor de Deus, outro sim, que negócio é esse? Quem é que fala isso em 2026? Conhecer palavras difíceis não significa falar bem, né? E nem saber escrever, né? Então, esse é o grande lance. A maioria das vezes as pessoas não sabem nem o que significa. Só usa. É bem isso. Então, é assim, né? Eu acho que concluindo aqui essa questão, né? Não pode menosprezar a norma culta da língua, mas também não pode ficar preso a ela. Ele tem que buscar, o publicitário, especialmente, ele tem que encontrar o meio termo entre a fala e a escrita, né? Aquilo que é possível e que também é aceitável, porque senão descamba. Sim, com né? certeza. E a gente não pode esquecer que é a comunicação social, né? Que usa aquela língua que está sendo falada pelo povo, e o povo também repercute aquilo que está sendo falado pela comunicação social. Então, por isso que a gente tem que ter essa responsabilidade linguística, essa responsabilidade social. Com certeza, o profissional da comunicação tem muita responsabilidade. Nossa. Né? E geralmente as pessoas falam assim, eu tenho uma... eu não entendi o que você falou. Geralmente é culpa de quem está escrevendo, né? De quem está falando. Não é de quem está ouvindo. E eu concordo também com isso, porque assim, o bom falante, o bom comunicador, né, é aquele que se faz entender. Por isso que eu também sempre falo nas salas, né, nas aulas, que tem uma fala que o pessoal diz, eu sou responsável pelo que eu digo, mas eu não sou responsável pelo que você entende. Eu discordo absolutamente disso com os profissionais de comunicação social. Eu acho que nós somos responsáveis, sim, por aquilo que o nosso consumidor, o nosso leitor, enfim, entende. Eu tenho que fazer um texto que seja acessível a ele. Por isso que eu tenho que fazer pesquisa de público. Né? Começa por aí. Com certeza. E, professor, para a gente fechar, se você pudesse deixar um conselho aí para os novos profissionais da comunicação sobre essa tamanha responsabilidade em questão da linguagem, com tantas mudanças que o mundo está vivendo, como continuar sendo um profissional consciente, responsável, que também saiba fazer boas maneiras de se comunicar, né? Boas formas de linguagem. Então, eu acho que assim, a comunicação, a linguagem, a língua, né? São vivas, né? Então a gente nunca pode perder esse timing assim da transformação. A gente tem que estar antenado, né? A gente tem que estar ligado, tem que estar plugado, tem que ver, ouvir o que está sendo dito, né? E buscar sempre estar atualizado nisso tudo e produzir esses textos de acordo com o contexto em que a gente vive, mas sem abandonar jamais a nossa história linguística, inclusive. Então, a gente tem que estar aberto para o novo, mas a gente não pode negar o antigo.
né? Uma coisa que eu sinto falta hoje em dia é de pessoas que assistem ou que leem propaganda com curiosidade. As pessoas, eu acho que principalmente, né, os estudantes de publicidade, na hora do intervalo, não saiam da frente da TV, não pulem a publicidade no meio do streaming, né? Porque a gente vê, é a partir daquilo que está sendo feito que a gente vai ver, nossa, a gente tem capacidade de avaliar, isso é muito ruim, nossa, isso é muito bom, né? Ter esse olhar crítico e prestar atenção na publicidade, não só na publicidade como uma forma de vender, né? Mas uma forma de interagir, uma forma de transformar a sociedade. O publicitário ele tem uma responsabilidade social muito, muito grande, né? Vocês conseguem atingir gente assim nos mais distantes pedaços desse imenso país. Então, né, produzir publicidade com responsabilidade, né, estar atento a tudo que está acontecendo aí, ter muita informação e escrever e ler, né? É isso daí, é isso que a gente espera, né? E, né, responsabilidade social. Esse é a grande palavra da moda também. Com certeza, sempre. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer te receber aqui no Publicast. Nossa bancada está sempre aberta para quando você quiser vir novamente. Eu adorei estar aqui. Passou rápido, hein? Passa Foi muito rápido, né? Adorei o convite, agradeço bastante a vocês que produzem a coordenação do curso de PP. Enfim, e também estou sempre à disposição aqui para atender vocês. Muito obrigado mesmo pelo convite, eu adorei. Muito obrigada. Sigam o Publicast nas redes sociais e esse foi mais um Publicast.